Por conta do grande número de pessoas contaminadas pela Covid-19 na cidade de Arapiraca, a administração pública municipal, através da vigilância sanitária do município, está intensificando a fiscalização, bares, restaurantes, postos de combustíveis, também em supermercados, enfim, e até nas agências bancárias, nos locais de maior circulação dentro do município, para tentar evitar o máximo que mais pessoas sejam contaminadas. Vamos conversar agora com o coordenador da Vigilância Sanitária, o Diego Albuquerque. Diego, o momento é de fazer com que as pessoas entendam que a aglomeração só provoca mais contaminação das pessoas. Como a vigilância irá agir nessas questões relacionadas que acabo de falar? A Vigilância Sanitária, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá intensificar as ações de vigilância, de prevenção e de enfrentamento à Covid-19. Nossa equipe está em campo, visitando supermercados, academias, bancos, casas lotéricas, todos os estabelecimentos, para evitar aglomeração e que sejam cumpridos os protocolos de enfrentamento ao Covid, que houve um relaxamento e aumento de casos. Hoje, em Arapiraca, o estado de Alagoas, está com aproximadamente 80% a 90% dos leitos ocupados de Covid, sendo esse, na sua maior totalidade, de UTI. Com o relaxamento, a pandemia, certo? O vírus ele começa a voltar a crescer. Ontem nós tivemos quase 200 casos positivos só em Arapiraca, de pessoas infectadas com o Covid-19. Isso está alarmando. Nos últimos 4 dias, os testes positivos sempre ultrapassam 100, mais de 100 pessoas foram infectadas. E aí a gente está com essa ação mais intensificando, para que a gente comece a combater novamente o vírus e o Covid-19, junto com a vacinação, a gente consiga minimizar ele. Nós vamos seguir à risca o decreto. Tanto o decreto estadual quanto municipal, nós vamos cobrar eles. E esse decreto já está em vigência há mais de no mínimo 2 meses. E com o passar do tempo, houve o relaxamento. A gente vai agora orientar os donos de estabelecimento para que a gente volte a cumprir o decreto. Se as pessoas continuarem insistindo em aglomeração, por exemplo, em bares que não têm autorização para ter show ao vivo, por exemplo, qual será a atitude, enfim, das autoridades sanitárias? Vamos orientar, vamos notificar e, se persistirem, a gente vai autuar. Toda a população está como se fosse já o Covid-19, ele ser mais uma doença, um vírus, que todo mundo está dizendo assim, eu tive Covid, o Covid está aí, ele não vai passar, a gente vai ter que viver com ele, conviver. Eu acho que nessa não é a mentalidade que a gente devemos adotar. Nós temos que nos prevenir, nós temos que adotar medidas necessárias de enfrentamento ao Covid e seguir o protocolo de segurança, para que a gente consiga minimizar cada vez mais o Covid-19 e a sua transmissão. Nós pedimos a toda a população o uso de máscara, certo? A lavagem das mãos sempre, o uso de álcool gel e o distanciamento social. Essas são medidas pequenas e eficazes contra o Covid-19. E pedimos também a todos os estabelecimentos que determinem a quantidade de pessoas dentro do seu estabelecimento, farmácias, supermercados, lojas, o comércio em geral, que faça pela sua capacidade de acordo com o decreto. Muito bem, conversamos então aqui com o coordenador da Vigilância Sanitária do município de Arapiraca, e as imagens falam por si só. Se durante o dia toda a movimentação a gente observa é com essa intensidade, no período da noite, em alguns locais pontuais da cidade, a situação se repete. Então, acima de tudo, o que é preciso é que as pessoas tenham entendimento de que a Covid-19 é uma realidade e que precisa, acima de tudo, a colaboração de todos. Volto aos estúdios.